Esse episódio de Hora de Aventura começa com os filhotes curtindo o aniversário deles enquanto faziam diversas atividades diferentes. Naquele ponto, o Jake já estava há 3 horas atrasado com a comida da festa, e então a Viola e a Jake Jr. começam a conversar a respeito do pai, sobre como ele era distraído e não tinham tantas notícias assim dele. O TV até comenta que amava o pai e tal, mas que, pra falar a verdade, eles só tinham visto umas 2 vezes na vida. Nesse momento, do nada, o Jake cai do céu junto com o Finn, todo sujo e ocasionando uma bela destruição na grama. Assim que ele se levanta, já logo confessa que tinha se esquecido dos presentes deles, mas diz que trouxe macarrão pro almoço. Macarrão esse que veio dentro do bolso dele e que logo em seguida é colocado no chão. É um fato que o Jake não era o melhor pai do mundo. Ele com certeza amava os filhotes pra caramba. Isso dava pra ver através de algumas atitudes. Porém, não tava tão presente assim na vida deles e às vezes agia de uma maneira bem imatura, não demonstrando nenhum senso de responsabilidade e comprometimento com os filhos que um pai deveria ter. O incidente que aconteceu há pouco tempo é um ótimo exemplo disso, mas também não dá pra culpar o Jake completamente por isso. Os filhotes de Iris-Corneo crescerem tão rápido assim também foi um fator que deu uma boa contribuída pra ele não ter conseguido aprender muito sobre isso e desenvolver esse comprometimento, além de também ter tido uma parte nessa distância que existia entre ele e os filhotes. Um dos filhos dele, o Kim Ki-wan, que a partir de agora eu vou chamar só de Kim pra abreviar, simplesmente vai lá e diz pro Jake que tinha comprado a escritura da Casa da Árvore, onde ele e o Finn viviam, e sendo assim, agora ela poderia ser alugada pra outras pessoas estranhas e eles teriam que pagar aluguel pra morar lá. O Jake até tenta apelar pro lado sentimental do cara, mas pra dizer a verdade, ele parece ser alguém bem frio e sem sentimentos. Ele então não dá a mínima pro Jake, basicamente implorando nos pés dele, e diz que aqueles eram negócios à parte. No começo parecia mesmo que o Kim só tava sendo um enorme babaca com o pai e fazendo aquilo ali só porque seria lucrativo pra ele de algum jeito, e não tava nem aí se a casa era do pai ou não. Mas então surge um ponto nesse episódio que mostra que podia ter algo a mais ali. Quando Jake acaba sendo preso por invadir o banheiro da Casa da Árvore, que naquele momento não era mais propriedade dele, o Kim aparece na delegacia e paga a fiança. Quando Jake o abraça agradecendo, ele ainda tava com muita raiva e diz que o pai tava ferrado mesmo e que precisava acordar pra vida e arrumar um emprego de verdade. Precisava parar de brincar e se tornar um adulto. E isso já mostrava bem essa percepção dele sobre o pai ser alguém imaturo, que não tinha crescido ainda e que precisava começar a levar as coisas mais a sério de algum jeito. Aquele tinha sido o jeito que o Kim encontrou. Quando o Finn e o Jake seguem o Kim até a casa dele, descobrem que na verdade o cara já era rico pra caramba, e o Finn então diz que não era possível que ele precisasse do dinheiro dos dois, e que talvez ele tivesse precisando de alguma outra coisa. E esse questionamento do Finn faz o Jake ter uma ideia. Ele então chama o filho pra fora da casa dele e diz que se deu conta de que ele com certeza não precisava de dinheiro e queria saber se ele estava interessado em uma outra oferta ao invés disso. E essa oferta era amor paterno. Em seguida, ele entrega um presentinho pro Kim, enquanto dizia "te amo" repetidamente. O presente era uma ocarina que o Jake tinha feito, só que como os buracos dela tinham sido feitas com a parte de trás de um lápis, o instrumento não era oco, e com isso não produzia nenhum tipo de som no fim das contas. No entanto, dá pra ver claramente o modo como aquele pequeno presente tinha tocado o coração do Kim Ki-wan de uma forma profunda e avassaladora. Ele foi pego completamente desprevenido com aquilo e fica muito pensativo enquanto exibe um semblante confuso e triste no rosto. Até mesmo aquele tom de voz agressivo, bravo e autoritário que ele tinha usado durante todo o episódio muda naquele ponto, como se agora ele não tivesse mais nervoso com alguma coisa. Agora ele parecia ter percebido alguma coisa, parecia estar arrependido. Aquele presente não era algo tão legal assim, nem ao menos funcionava de verdade, e basicamente era só uma pedra. Mas pro Kim Ki-wan, aquilo tinha sido um gesto puro e genuíno, algo que dizia que o pai o amava, e mesmo que falhasse muito, aquela ocarina representava um pedido de desculpas por essas falhas, representava autenticidade e uma tentativa de reconciliação, representava um eu te amo. Não era muito, mas era tudo ao mesmo tempo. Era semelhante a algo que uma criança inocente daria de presente a um pai, e foi isso que o Jake ofereceu ao filho dele. Foi isso que ele ofereceu a um homem que aparentemente
já tinha tudo, o Kim então aceita aquela ocarina como pagamento pela escritura da Casa da Árvore e se despede do pai com um abraço. Quando ele entra em casa bem confuso, a esposa pergunta como tinha sido a conversa dele com o Jake, e ele diz que não sabia o porquê do pai ainda viver que nem criança, e que sabia que essa era uma escolha dele, mas pensou mesmo que se ele começasse a trabalhar em um emprego de verdade e saísse da Casa da Árvore, iria crescer um pouco, mas então admite que estava errado a respeito do pai, e que no fim das contas, ele era do bem. Tudo que o Kim tinha feito foi só para ajudar o Jake, na visão dele. Ele sentia que o mesmo precisava mudar e que talvez seria capaz com alguma motivação para isso. Mas a verdade é que o pai não iria mudar. Aquele bobão ali já era o Jake por completo. E aquela foi a forma que ele tinha escolhido viver a vida. Aquele já era ele crescido.